Claro que eu quero agradecer o convite para participar, né, dessa pesquisa, porque isso vai se transformar num documento de pesquisa, um documento histórico. E estava pensando como é que começa a minha vida na área de gestão do trabalho, da educação na saúde, por um lado, e como é que ao longo do tempo eu vi essa área sendo formada, não essencialmente com a minha participação, mas com a visão, né, nos diferentes tempos. Essa não é uma área nova, né? Eu acho que ela é caracterizada como tal, um grande marco desse movimento, desse momento no Brasil, se não seguramente é o movimento da reforma sanitária. Esse movimento foi um grande marco político que transformou o pensar na área da saúde, né, da reforma sanitária brasileira, e que a gente tem como marco histórico o evento a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Não quer dizer que para trás esse tema não tenha sido tema relevante em outras conferências, ele foi muito relevante em várias. Como eu não vou dar uma aula de história para vocês, eu não vou falar das antigas. Então eu acho que a 8ª Conferência tem um marco importante por dois motivos. Primeiro, por ser uma conferência de saúde. Segundo, ela começa a desencadear uma série de conferências temáticas, inclusive a primeira conferência de recursos humanos e saúde, que foi pautada por vários temas na época, que tinham não só temas ligados ao movimento sindical, movimento dos profissionais de saúde, como também temas ligados à questão de ensino, à questão das próprias profissões, como elas eram vistas. E foi uma conferência muito interessante, porque participaram dessa conferência todos os segmentos que trabalham na área de gestão de trabalho ou educação na saúde, inclusive a área de gestão, por um lado, e a área de educação, não conhecida com esse nome comprido na época. A gente vendo isso hoje para trás, é muito interessante. Quer dizer, os grupos que se formaram e os grupos que participaram, eles já tinham essa decodificação do que seria essa área, pelo menos na minha avaliação. Isso numa perspectiva mesmo, aí já como pesquisadora e uma perspectiva mais histórica. A outra coisa que eu acho interessante também, que a 8ª Conferência teve um marco importante, porque dela vai sair a nova lei da saúde, né, que institui o SUS, que foi uma grande articulação política também, que eu acho que é muito importante a gente colocar num vídeo desse, em que todo mundo reclama que teve uma linha sobre a questão da saúde, etc. Mas olha só, gente, aquilo foi o possível e viável de se negociar na época. Quer dizer, se por um lado você tinha um movimento de conformação muito interessante, né, que a gente podia não ver na época, mas por outro, aquela certa frustração de ter uma linha lá na lei, né? Mas essa linha foi o que foi possível naquele momento, e eu acho que foi muito importante, porque essa linha acabou pautando, ou às vezes para o bem, ou às vezes para o mal, na minha versão, né, de um lado ou de outro. Eu não faço juízo de valor, mas de qualquer maneira pautou vários momentos dessa época da área do trabalho e do trabalhador em saúde. Eu prefiro mais uma coisa, usar esse termo. Até porque eu acho que ao longo do tempo, todos os movimentos, independente de ser de formação ou de gestão, eles foram em cima do trabalho e do trabalhador em saúde. Se eu pudesse resumir. Tá? Quer dizer, tanto a formação quanto a própria gestão, elas foram sempre caminhando em cima ou do trabalho ou do trabalhador. E sempre pautadas em cima das mudanças que ocorreram ao longo dessas décadas. Inclusive, a gente está falando aí de século passado, né? Estamos falando no final da década de 80. O que eu quero, que eu acho importante também pontuar, que muitos de nós que estamos sendo entrevistados hoje, nós surgimos naquela época. E aí, quer dizer, quem era a Célia? Célia era uma médica, endocrinologista, que trabalhava na UERJ, já era professora da UERJ, da Faculdade de Medicina, trabalhava no antigo INAMPS e trabalhava na Secretaria de Estado de Saúde na época.
tudo como endocrinologista. E que nesse processo todo de mudança, por inúmeras ingerências mesmo políticas anteriores, me convidaram para assumir um cargo na antiga superintendência do INAPS. Um cargo que era um cargo de coordenação de desenvolvimento de recursos humanos e saúde. Era um cargo que era ligado à Secretaria de Planejamento do antigo INAPS. Cargo esse que era ocupado na direção-geral do INAPS pelo doutor Zé Paranaguá de Santana. Eu era subordinada hierárquica dele na superintendência, em nível de superintendência. Bom, na época, eu estou contando isso porque eu acho que a história se constrói, né, nesses momentos. Eu assumi esse cargo, só que logo depois, fiquei um tempo, mas logo depois foi montada a Secretaria de Estado de Saúde, o governo mudou o secretário e tentou-se montar uma superintendência de desenvolvimento e administração de recursos humanos em saúde. Isso foi final da década de 80, tá? Quando foi primeiro o SUDES e depois o SUS. Tá? Quem não entender essas palavras, vai lá no Google e vê, porque senão fica uma história muito longa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse nome grande, que tinha coordenação, todos ligados à área de planejamento, mas a montagem, a reestruturação da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro foi feito sobre a batuta do professor Horácio Schorn. Ele coordenou todo esse movimento em que a gente montou uma nova estrutura. E vejam bem, essa estrutura no final da década de 80 tinha o mesmo perfil e as mesmas atribuições que teríamos a SEGETS agora. Né? É muito interessante você ver. Na época, eu estava saindo lá do meu ambulatório de endocrinologia, né? E a gente foi construindo esses processos, enfim. Montou-se essa superintendência, que tinha um nível hierárquico em cima ainda do planejamento, ela estava dentro, mas que tinha como missão já assumir dentro da secretaria a área de administração. Essa era a novidade. Tá? Porque as áreas de administração na época, como ainda são até hoje, em muitas secretarias, muitos estados e municípios, eram ligados à Secretaria de Administração. E efetivamente, aqui no Rio de Janeiro, por um tempo, se conseguiu isso. Tá? Bom, enfim, ao longo dessa trajetória toda, a gente foi acompanhando, ficamos um tempo nesse cargo, um cargo mesmo. E quando voltamos para a universidade, eu não voltei mais para a Faculdade de Medicina. Aí houve um longo processo em que eu fui trocada, a minha vaga da Faculdade de Medicina foi para o Instituto de Medicina Social. Bom, enfim, aí eu me torno, digamos, de uma pessoa essencialmente clínica, sei lá, já vou mais trabalhar na área, digamos, na área de pesquisa, nessa área, não sem ter participado antes, eu não sei se alguém falou disso, mas eu participei do primeiro curso de formação, digamos, de especialista de capacitação para a área de recursos humanos e saúde no Brasil, feito pela OPA, que tinha uma turma mista, nacional e internacional, do qual vocês, pelo menos, devem ter entrevistado o representante do Uruguai, que era o Félix Rigoli. Ver como essas histórias são... Enfim, quer dizer, fiz essa capacitação, que foi a primeira, era uma capacitação internacional, né? Teve participação de todos os estados do Brasil, de alguns estados. Foi São Paulo, eu não me lembro mais, São Paulo, Minas, estou me lembrando das pessoas. Tinha gente do Nordeste, eu acho, tinha da Fiocruz, mas internacional, me lembro bem, o Félix. Não sei se tinha mais alguém de outro lugar. Bom, então vocês veem que isso aí estamos no final de 80, né? Final de 80, 90. Em 90, eu acho que teve os marcos, digamos, legais
da própria construção do SUS, eles todos, na minha avaliação, eles sempre, quando chegava na área de recursos humanos ou na área, o negócio era meio sempre de lado, né? Se vocês repararem, todas as NOBs, que são as normas operacionais, que eram lançadas pelo Ministério da Saúde para nortear toda a questão do financiamento e do modelo de gestão de sistema de saúde, elas eram todas ou econômicas ou estruturais na montagem das estruturas locais pautadas em sistema de financiamento ou modelos. Eu também não vou dar aula aqui, mas vocês entendem. Quando chegava na questão do trabalho do trabalhador, essa coisa ficava sempre de lado. Tá? Até que surgiu um movimento para se fazer a primeira NOB de recursos humanos de saúde, que você vê que é tão trabalhosa que levou vários anos, que dirá passou um século. Quer dizer, passou de século. Tá? Essa que é a verdade. Bom, mas de qualquer maneira, eu acho que eu estou contando, que é o que eu estou me lembrando. Estou contando essa história porque todos esses movimentos, por exemplo, que tiveram impacto na área de recursos humanos, no modelo, exemplo, programa de saúde da família, programa, né? Todas essas coisas que mudaram, grandes mudanças que estavam estruturadas em mudanças não só de modelos, mas que implicavam na atuação de pessoas, de profissionais de saúde, quando chegava mesmo, fazia o modelo, arrumava aqui e não, digamos aí, quando chegava na questão mesmo das pessoas que trabalhavam, sempre um pouquinho de lado. Eu acho que a grande mudança que eu posso ver, não sei se por causa ou por consequência, né, pela necessidade, pelo impacto que teve, eu acho que o programa de saúde da família teve uma importância muito grande na gente rediscutir algumas coisas. Isso a gente vê hoje. Na época, talvez nem tanto, mas foi um grande programa de impacto. A outra coisa que eu acho que mudou muito, que mudou um pouco, independente de já ter outros programas que tratavam de porta de entrada, de o PIAs, várias outras coisas nas décadas anteriores, esse deu um impacto de mudança mesmo. Montou capacitação para mudar, ou seja, ele fez um conjunto, digamos, de ações ligadas à área do trabalho, relacionadas com o próprio programa. Ou seja, foi um programa que teve várias etapas e uma delas incluía capacitar, olhar para as pessoas, melhorar o salário, pagar diferenciado, com erros ou com acertos. A outra questão que eu acho que foi muito importante, que se trabalhou ainda eu sempre falo século passado, porque a gente dá aluno para esses meninos tão novinhos, né? Mas no século passado, é a questão da qualificação do pessoal do nível médio. Isso ainda lá na época do INAMPS, né? Esse eu acho que foi um projeto importante, né? De qualificação do trabalhador da área de nível médio. Para vocês entenderem, não sei quantos jovens vão ver, você tinha uma gama de funções na área técnica executadas por pessoas não necessariamente qualificadas para isso. Esse foi um grande projeto, um projeto de impacto nacional, eu acho que foi muito importante. Porque muda, esses projetos eles entram, parecem cunhas, né? Mas eles mudam, começam a mudar o pensar. Né? E não só o pensar, mas em qualificar quem trabalha na área. Tá? E aí qualifica o trabalho. Ele muda a perspectiva do cara que está lá trabalhando. E eu acho que do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, né? De organização de sociedade, de organização social. Bom, nessa década, agora vamos falar dessa década não, nesse século, sem dúvida alguma, a criação da SEGET, não sei se eu perdi alguma coisa no meio do caminho, mas eu acho que a criação da SEGET, né, no modelo como foi criada, né, incluindo o trabalho e a educação na saúde, em que pese a gente ter críticas, digamos, a maneira como foi feita, etc., eu não tenho muito juízo de valor. Hoje, como é que você junta
é, áreas, dentro de uma área, você junta áreas que estão ligadas à saúde, ao trabalho, à lei, ao legislativo, à justiça, né? À previdência. Ou seja, você tentou criar uma secretaria, né, dentro do Ministério da Saúde que tratasse das questões da saúde, mas que tinha Ministério do Trabalho, Ministério do Planejamento, ou seja, diversos ministérios dentro daquela secretaria. Essa é a grande reflexão que a gente tem que ver, né? Do impacto que teria ao longo de qualquer maneira, a ideia, eu acho que foi extremamente positiva. Na medida em que amadureceu muito desses processos que já estavam sendo tratados de maneira, digamos, dicotomizada anteriormente. Tá? A outra coisa, de uma certa forma, que no começo funcionou assim, quebrava um pouco a instância vertical, a prática vertical do Ministério da Saúde. O que eu quero dizer com isso? O Ministério da Saúde tinha uma prática dos programas verticais. Então, o programa Mulher e Criança. Então, eu capacito todo mundo em mulher e criança. Se tem dente, precisa de dentista, está aqui do lado, não entra. Percebem? Era essa uma tradição do Ministério, trabalhar por programas. Né? E por outro lado, tinha uma coordenação de recursos humanos, que vários amigos nossos, que era ligado a... Agora eu não me lembro, acho que era política, eu acho que era ligado ao departamento político, já não me lembro muito bem. Mas, enfim, que coordenava mais ou menos umas bolsas de residência, umas bolsas de algumas coisas, alguns programas, né? Ou seja, você tinha áreas em que você usava a capacitação com o programa vertical, então é o problema do programa, e você usava uma outra área, digamos, para capacitar também, que pagava bolsas, estágios, fez alguns projetos interessantes, um deles, o Programa de Interiorização do Trabalho e Saúde, o PITS, foi feito pela essa coordenação, ou seja, algumas coisas antecedentes foram possíveis de serem realizadas, mas, digamos, com uma baixa capacidade institucional. Eu acho que o sonho da SEGET foi um pouco de institucionalizar esses diversos projetos, com uma atuação efetiva na questão do trabalho, da gestão do trabalho e do trabalhador em saúde. Percebe? Acho que esse era o grande desejo. Então, com isso eu quero dizer que, anteriormente, a SEGET é um marco do ponto de vista institucional, mas a própria criação dela já foi gestada ao longo das décadas anteriores com essas diversas iniciativas de aproximação e de, digamos, dissociação de processos tanto relacionados com o trabalho. Exemplo, o PITS, né? O PITS foi um programa para você colocar trabalhador de saúde no interior, em áreas desprovidas de qualquer coisa, até de programa de saúde da família na época. Por outro lado, você tinha uma montanha de recursos de capacitação sem nenhuma proposta de se planejar ou de se tentar ver um certo ordenamento. Então, isso por um lado. Por outro, também trabalhar as questões mesmo do trabalho, da própria gestão do trabalho. Bom, sem dúvida alguma, eu acho que foi um dos projetos mais criativos do Ministério da Saúde, e a gente teve oportunidade de trabalhar na coordenação como é que é? Superintendência de Educação e Saúde. Maria Helena no trabalho, eu fiquei um tempo na educação. Aí eu quero dizer também o seguinte, por outro lado, olha que coisa interessante, a Rede Observatório de Recursos Humanos, que foi a porção pesquisa, ou a porção, digamos, de criar uma inteligência para a área, ela estava criada no século passado, tá, gente? Eu acho que é isso aí. Esses processos políticos, eles vão amadurecendo, né? Vai se construindo aqui aos pedaços. E essa Rede Observatório de Recursos Humanos, que foi institucionalizada já com a SEGET, na SEGET, aí sim, eu acho que ela tem uma importância muito grande na medida em que pegou a gestão, a educação e o conhecimento, o campo de conhecimento da área
para transformar esses processos digamos, em conhecimento e prática, né? É a minha visão. Pode ser, eu acho às vezes que falando assim com vocês, eu acho que tem uma visão meio romântica, né? Mas eu acho que a gente conseguiu muita coisa, tá? E aí eu quero pontuar, por exemplo, todos os avanços que se teve no campo da formação e qualificação do que seria essa gestão do trabalho e da educação da saúde, tanto nas secretarias estaduais como nas secretarias municipais de saúde, especialmente em secretarias de grande porte, as municipais. Por quê? Tem que ter a compreensão que uma secretaria de pequeno porte, num país que tem 5.000 e tantos, sei lá, eu já não tenho 6.000 municípios, a capacidade institucional de uma secretaria pequena não pode ser igual de uma secretaria de maior porte. Mas, sem dúvida alguma, e as pesquisas que a gente tem feito têm apontado, a qualificação das pessoas que trabalham com esse tema, ou esse item, nas secretarias estaduais e municipais de saúde, melhorou e qualificou esse próprio trabalho, né? Acho também que não vejo, quer dizer, não sei o futuro, né? E aí eu não sei qual é o futuro dessa área dentro do próprio projeto político do Ministério da Saúde. Porque acho também que, ao longo do tempo, alguma das coisas se perdeu e se voltou muito a processos antigos. Exemplo, na medida que você monta o Programa de Saúde da Família, aí vira, se monta uma estrutura dentro... Essa é uma história mais complicada, mas se monta uma estrutura dentro de uma outra secretaria que começa a fazer tudo, você, de uma certa maneira, está reeditando o Ministério da Saúde velho, aquele que fazia os programas, tá? E acho que, de uma certa maneira, você enfraquece, digamos, essa capacidade de aglutinação inicial que teve a CEGET na sua construção, com acertos e erros. Eu não vou entrar aqui no mérito, entendeu? Acho que todo mundo que trabalhou, eu acho que trabalhou nesta secretaria particularmente, teve sempre o objetivo de juntar, ou de qualificar, ou de melhorar aquilo que estava posto na época para a proposta. Então, partindo da CEGET, eu acho que tem duas coisas importantes. Todo esse processo, primeiro, da própria montagem e estruturação inicial, que dividia poder entre, digamos, em termos da formação, entre os profissionais de nível superior e de nível médio ou técnico, poderes iguais, porque todos eram uma coordenação, isso é uma coisa importante. Então, não tinha um mais que o outro, porém, claro que a gente sabe que, do ponto de vista simbólico, isso não funciona, da sociedade não funciona, mas eram duas coordenações com igual capacidade e poder, digamos, dentro do Ministério. E, da outra forma, também, todo o esforço de se fazer com que se tivesse, na área do trabalho, um mecanismo presente, construído do que seria essa área. E eu acho que a saída encontrada, além de todas as outras coisas que se conformaram na própria construção do modelo da CEGET, nas suas obrigações, etc., no sentido de qualificar a gestão, que foi o que arredondou, essa saída foi uma saída muito, digamos, feliz, que efetivamente qualificou o trabalho, né, os trabalhadores da área. Hoje você tem um leque de secretários de saúde que saem qualificados nesse processo, é muito interessante, né? E você tem uma área hoje com pessoas habilitadas ou qualificadas, pelo menos as pesquisas apontaram isso. Do ponto de vista da educação, eu acho que tem duas coisas fundamentais. Estou falando isso, gente, assim, digamos, da década passada, tá? Uma delas foi a questão de você ensinar ou trabalhar o que seria o planejamento da educação e saúde. Tá? Ou seja, como é que você planeja a capacitação? Como é que você faz? Você tentar com que as secretarias
fizessem planos diretores para aplicar seu recurso, quem é que vai ser capacitado. Isso é uma atividade muito interessante. Essa montagem desse planejamento de qualificação faz com que você monte também o que seria as demandas e as qualificações nacionais para o próprio sistema, né? Sistema de saúde. É o seguinte, na educação eu acho que foi passar para as secretarias, ou tentar trabalhar com eles, aqueles planos diretores dentro das secretarias para de qualificação dos trabalhadores, tentando quebrar a lógica dos programas. A primeira coisa, eu acho que é aquilo que eu estava voltando da onde eu estava falando, essa coisa de a gente tentar passar naqueles planos diretores, no planejamento das secretarias, né? E nós pegamos, quer dizer, a criação como é que é o nome, gente? Agora, dos conselhos, né, nas secretarias de Estado de Saúde para trabalhar a questão de recursos humanos, né? Que a gente fez até uma avaliação sobre isso, foi uma coisa muito interessante, deu muita polêmica, muito problema, tá? Na medida em que começou a disputar poder com os conselhos estaduais e municipais de saúde, tentou se criar quase que uma instância paralela. É isso que eu digo, tem coisas para o bem e para o mal, mas enfim, eu acho que tem essa coisa de tentar passar um planejamento mais integrado de capacitação, utilizar melhor os recursos. A outra coisa que eu acho que foi extremamente importante e efetiva foi a articulação com o Ministério da Educação. Isso do ponto de vista da educação. É que ela se fez a partir dessa CEGED, quer dizer, todos os movimentos que a gente fazia de articulação, eles eram paralelos ou eram a participação do Ministério da Saúde dentro do Ministério da Educação ou a participação do Écio Cordeiro como presidente do Conselho, que ele foi presidente durante algum tempo dentro do Ministério da Educação, aquele conselho superior que aprovava curso. Ou seja, você ou tinha gente da saúde, da educação, ou tinha participação nos comitês, mas efetivamente a articulação com o Ministério da Educação, que eu acho que foi um marco, ela se dá a partir da CEGED. Né? A articulação é essa que se reflete intensamente na questão das residências, né? Na questão da qualificação dos professores que faziam isso logo no comecinho, né? Que faziam como é que é, a fiscalização dos cursos da área da saúde. Pra vocês terem uma ideia, os professores não sabiam nem o que era SUS. Então a gente montou, ou seja, várias iniciativas. E aí tem o NaSUS, tem o Telesaúde, né? Que surge. Telesaúde surge daquela demanda antiga do PIT, que as pessoas diziam que não ficavam porque não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar, não tinha com quem nada, né? Enfim, ou seja, eu acho que a articulação com o Ministério da Educação, né, do ponto de vista formal e não informal, com o Ministro da Educação e da Saúde editando portarias conjuntas, né, eu acho que isso foi uma novidade. Aí a gente tem que citar aqui o papel que teve a Anastela Haddad nesse processo todo. Eu acho que é uma pessoa que deve ser entrevistada porque ela nesse século, na área de educação, teve uma importância muito grande nesses processos. Né? E, seguramente, na área da gestão, eu acho que a qualificação da gestão através do ProGessus e tudo que ele significou, falando assim parece simples, mas acho que a Maria Helena vai contar essa história de uma maneira mais intensa. Sem dúvida alguma, eu acho que foi outro marco. Né? Você ter um projeto que qualifica a área do ponto de vista de estrutura e qualifica a área do ponto de vista das pessoas que nela trabalham, isso eu estou simplificando, né? Eu acho que é um marco. Que isso, até hoje, esse curso, essa qualificação, ela é institucionalizada, ela existe. O Telesaúde, eu acho que ele, só vou falar mais um bocadinho, ele teve importância não só, quer dizer, a ideia dele inicial foi um lugar que não tinha nada, né? Só tinha lá não tinha profissional, por isso tem uma implicação para médico que é extremamente controversa, mas enfim, não era tanto na época, você vê como uma coisa
Às vezes a gente faz uma coisa para avançar e depois ela... Mas eu acho que o telesaúde teve importância, por exemplo, num estado como o nosso, do Rio de Janeiro. Teoricamente, todo mundo acha que todo mundo tem acesso a tudo. Não é grande, né, como é São Paulo ou Minas, mas não é verdade. Eu acho que teve uma importância grande dessa, não só da segunda opinião, mas no sentido de qualificar os profissionais em lugares que não tinham, não têm acesso, a pessoa não precisa sair. E, de uma certa maneira, isso não está avaliado hoje desta forma, mas eu acho que contribui, enquanto existir, para a fixação do profissional de saúde, que isso é um outro tema. Ou, pelo menos, para que o profissional de saúde trabalhe numa determinada área ou região do país, né, tendo acesso a meios de comunicação, qualificação, e aí tem a UNASUS que surge mais ou menos na mesma época. Aí eu vou parar de falar um pouco da minha função gestora e vou passar. Isso tudo não está distanciado daquilo que eu sempre fiz. Eu, mesmo quando era médica, nunca fui pesquisadora básica. Até tentei, viu? Bom, hoje, como é que a gente está fazendo? Quer dizer, fiz várias pesquisas, participei de várias pesquisas, por isso que eu digo que a minha área é tanto política pública, porque não só as coisas que eu pesquisei, mas as pesquisas que eu participei com outros grupos, né? Com o grupo da USP, né? Da professora Ana Luísa Viana, fizemos algumas pesquisas juntas, não necessariamente com o tema de recurso humano, mas com o tema da saúde, política pública, política de saúde. Trabalhamos. E com outros grupos que agora eu não vou me lembrar. A Ana Luísa, eu lembro que a gente está sempre junta, mas com outros grupos. E não sou, se alguém me perguntar, não sou sanitarista, porque eu não tive essa formação. Isso pode ter me dado realmente alguns defeitos, né? Alguns defeitos mesmo de trabalhar algumas áreas que eu não entendo. Mas, por outro lado, eu trabalhei na saúde. Eu fui doutora, médica, né? Trabalhei em ambulatório, né? Fui preceptora de residente, quer dizer, dei aula de curso de especialização. Ou seja, eu trabalhei em ambulatório, aqui no Rio de Janeiro dei plantão na Baixada, andei de ambulância por esse Rio todo, ou seja, eu tive uma formação que algumas dos sanitaristas, como saíram direto da faculdade para fazer a residência, não tiveram oportunidade. Eu não acho que isso é defeito ou qualidade. Isso é uma questão de oportunidade. Mas, seguramente, eu não sei muita coisa da área de saúde pública. Tem muitos defeitos. Mas procurei sempre trabalhar na área de política pública, focando essa área, tentando entender ou compreender o que estava acontecendo e tentando identificar os aspectos positivos e os negativos e como você modifica os negativos para diante, né? Essa é uma construção que eu acho que é da política pública e da política social, né? Você não ser crítico dela apenas no tempo, no momento, mas tentar criticá-la do ponto de vista crítico e não de crítica, né? Do ponto de vista analítico, e tentar modificá-la, né? E eu acho que foi um pouco isso, e que se traduz um pouco nas minhas pesquisas recentes e nessa curiosidade que eu tenho, por exemplo, o que aconteceu com o ProGESUS, o que aconteceu com a educação permanente, o que acontece com o profissional hoje. Eu acho que o grande tema hoje da saúde é o profissional de saúde. E aí é o profissional, tá? Que está nesse grande tema chamado regulação trabalho e saúde. É tentar entender que isso é um tema que não é nacional, isso é um tema internacional. Isso é uma preocupação de vários sistemas de saúde, em que você não é... Aqui no Brasil, eu acho que nem meu neto, Rafael, vai ver. Mas, enfim, eu acho que é um grande tema que diz respeito não só a entender as profissões como foram conformadas da maneira corporativa, ou seja, as corporações você mesmo, a entender o trabalho em saúde e como ele pode ser mais dinâmico do que a própria profissão, do que a própria corporação entende. Tá? E aí eu acho que esse tema fica muito mais pungente quando você vê a avidez dos médicos pela lei de exercício profissional, que nada mais é do que
reação forte a uma perda daquilo que se chamava monopólio, né, de atividade. E eu acho que esse é grande avanço. Que não se observa, não se constrói a lei, a maneira de fazer, depois que ela já ocorre. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Por exemplo, algumas especialidades médicas desapareceram e uma outra, digamos, profissão surgiu. Para entender mais fácil aí, a especialidade de fisiatria desapareceu, em contrapartida surge o fisioterapeuta. Eu acho que essa é uma das mudanças que eu acho que é mais pungente. Tem várias outras, e eu aqui não vou me deter, mas eu acho que o grande tema para a gente hoje trabalhar é tentar entender como é que esse campo de conhecimento virou tão flexível e tão mutante que o próprio trabalho, com aquelas leis que regem o meu trabalho como médico, esses limites já não são tão rígidos e tem que ser entendido de uma maneira mais ampliada. Com isso, não é que todo mundo pode fazer tudo, ao contrário, todo mundo tem o seu campo de ação e pode ter seu campo de ação ampliado na medida que seja qualificado para. E qualificar para não significa fazer somente uns 6 anos de medicina, 2 de residência, 2 de outra residência, ou fazer 5 anos de enfermagem, ou fazer, 4 anos, não é isso. É como é que você amplia, né? E muda algumas atuações na área da saúde, no sentido de ter um trabalho ou cooperado, um trabalho que a gente pode chamar coletivo, mas ou mesmo um trabalho subordinado com qualificação e não com submissão, né? Eu acho que é um pouco por aí. Mas vocês vão entrevistar o Sabino, ele fala melhor do que eu sobre isso, é bom a gente estar antes, que não precisa falar muita coisa. Eu acho que esse um pouco cumprindo o que eu acho, é o grande tema. Não que os outros não sejam importantes. Mas eu acho, por exemplo, a discussão do trabalho, modalidades de trabalho, etc., ela não é que ela perde força, é porque no mundo essa coisa mudou mesmo. Eu, lá atrás, trabalhei, quer dizer, fui para a rua para brigar pelo meu vínculo de emprego no movimento, entendeu? Sindical, para mudar para o aumento de carga horária do médico, entendeu? Lá atrás, para ter um vínculo único. Hoje eu acho que não sei se é bem assim, aliás, eu tenho quase que certeza que não será assim, tá? A gente tem feito essa última pesquisa nossa, é muito interessante, tem apontado, a gente foi em regiões de saúde, não as regiões geográficas, né? Nós fomos em 5 regiões, né? Foi uma pesquisa que a gente fez em conjunto com a Ana Luísa, vários grupos de pesquisadores, ela foi coordenadora, mas vários grupos de pesquisadores. A gente estava com o nosso último carta acordo, então a gente se agrupou, foi extremamente interessante. Não só a gente ir no campo, daquela dita região de saúde, ver o que estava acontecendo com a educação e com o trabalho, mas inserir isso num contexto maior, né, do que como estava a urgência e emergência, como estava a atenção primária, etc. Ou seja, foi muito interessante. E eu acho que isso mostrou muito algumas mudanças, né, de percepção, por exemplo, aquele tema fixação do profissional, fixação do médico, a fixação é nossa, de fixar, tá? Alguns profissionais, eles são itinerantes e serão itinerantes, porque a gente não vai dar conta, num país do tamanho do nosso, de suprir uma área, até porque o custo ficaria muito oneroso. A itinerância está ligada ao próprio trabalho. Isso é uma coisa meio, também pode falar melhor, mas é muito interessante, porque eu mudei olhando a prática, é que a gente começa a perceber. Entendeu? Eu acho que vai conseguir fixar, a não ser os que querem ficar. E você fixa ele na casa dele, mas não fixa ele numa região, entendeu? É itinerante mesmo. O mesmo está acontecendo com as outras profissões.
né? Na maneira que o trabalho começa a ficar mais autônomo. Você tem. Olha lá, enfim. Eu acho que por isso que eu acho que esse é o grande tema, né? Que se envolve você trabalhar regiões ou estados de uma maneira diferenciada. Não que você perca a questão, digamos, universal. Você não vai fazer uma faculdade de medicina para o Rio de Janeiro, que aqui só vai formar médico no Rio de Janeiro, ou seja, como se chama, cursos corporativos, né? Eu acho que não é esse o modelo, mas seguramente você terá, como tem, que a gente viu, que adequar alguns modelos de formação às próprias regiões. E outra coisa que nós observamos, as pessoas se fixam nas regiões, a importância da formação para fixar o profissional e a instituição de ensino como um grande gancho de dar, digamos, suprir uma região de profissionais de saúde, ou seja, os professores que lá vão, ficam. A gente encontrou gente que nasceu lá, fez curso aqui, fez curso em São Paulo, fez curso em onde, voltou lá. Tá? Eu acho que aí tem que ver como é que essa redistribuição do ensino, né, eu acho que é fundamental, porque eu acho que a escola, eu acho não, a própria, é uma das conclusões da pesquisa, e a própria professora Ana Luísa tem afirmado isso muito, a importância do ensino e da instituição escola para dar, digamos, para fixar indivíduos ou dar estrutura, fixar não é a palavra, mas, digamos, dar uma estrutura de saúde numa dada região, mesmo que a região seja uma região muito desprovida de nada. É interessante. E a gente encontrou que a regionalização não se fará pela lei, né? Já não era. Eu acho que isso é importante, porque você vai reformatando, e isso eu vejo aqui no Brasil, né? Você vai reformatando regiões. Agora, o que será? Não sei. Entendeu? Eu acho que nós vivemos um momento político. Digamos, se essa pesquisa fosse feita há 2 anos, a de vocês, seria uma fala mais otimista. Eu acho que nós vivemos um momento de certeza de tudo. Tá? Inclusive de registrar o meu salário, isso eu vou registrar o meu salário de abril, fatiado em parcelas, 700, o meu e de todo o funcionalismo do Estado, com exceção da segurança e da educação básica. Todo o salário fatiado, né? E eu acho que isso é um dado de realidade que a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Está vivendo um momento muito difícil, do ponto de vista político do país, que seguramente vai ter consequências importantes. E aí eu acho que eu talvez queria encerrar a última fala. Se vocês notarem, todos os pesquisadores hoje e as pessoas que vieram depois, que estão nas universidades, de alguma maneira foram gestores na nossa área. É interessante. Eu duvido que vocês encontrem, digamos, na área da educação tem. Educação e saúde tinha já, né? Mas que você encontra uma pessoa que não tenha passado, digamos, pelo serviço. Serviço aí na nossa área seria por uma gestão pública, especialmente. Eu acho que isso é importante, isso não acaba, né? Não acaba porque na instituição de ensino, se você tem a pesquisa, você está formando mestrando, você está formando doutorando, que procura você, no meu caso, a minha instituição, mestrado não, mas o doutorado o aluno te procura a tua área. Se você tem demanda para isso, significa que a gente continua formando gente, independente das capacitações ao longo do tempo, que eu também acho que não vão acabar. Criou-se digamos, há uma consciência, digamos, eu acho que essa consciência pública existe, das pessoas trabalharem essa área da saúde
e os trabalhadores em saúde de uma maneira mais qualificada, quer dizer, não vai se destruir o que foi construído de maneira tão fácil. Exemplo disso, gente, é o Saúde da Família. Exemplo disso é o Mais Médico, entendeu? Não vai, não vai. A população não vai deixar de alguma maneira. Tá? Não é que vá para as ruas, não, porque eu estou achando uma fraqueza. Né? Tem pouca rua e muito prejuízo. Né? Eu particularmente acho. Mas, enfim, eu acho que essas construções. Para isso, gente, tem que pesquisar, esse trabalho que vocês estão fazendo é importante, né? De tentar fazer registro, isso é registro histórico, não deixar que a história se perca, independente da gente fazer, continuar trabalhando as pesquisas nas nossas instituições de pesquisa, que eu não sei que futuro terão. Quando eu estou falando é de uma maneira geral, né? Não estou preocupada com apenas uma, estou preocupada com a minha sobrevivência e com a sobrevivência das instituições de ensino e pesquisa do país. Eu acho que esse futuro incerto se reflete também na conjuntura internacional. Eu acho que também, né, as mudanças que estão acontecendo nas organizações internacionais que preservaram a questão da saúde também é bom a gente olhar, né? Eu acho que traduzem um pouco, eu acho que menos, talvez a questão do campo um pouco. Eu acho que não volta atrás do que era antigamente. Uma das coisas que eu gosto de pontuar é o seguinte, é um processo que foi sendo construído e evolutivo, para mim, do ponto de vista positivo, com dificuldades. Agora, o que eu acho bacana é que isso mudou. Percebe? Quer dizer, essa compreensão de que tem que capacitar, tem que fazer, que as pessoas têm que ser formadas, etc., isso mudou. Né? Porque você tem hoje secretários de saúde qualificados, percebe? Você tem hoje uma profissionalização da área da saúde no nível municipal e estadual que você não tinha antes.